Nossa, estou incorporado, mas com vontade de ir ao banheiro. E agora? Sou eu ou é a entidade? Olá, eu sou o pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e minha esposa, Aninha de Oxum, vamos responder a esta pergunta. Mas antes de tudo, acalme. Isso acontece com frequência durante todo o processo de incorporação. O médium tem o seu sentido preservado, bem como as suas necessidades fisiológicas. O corpo físico do médium é a ferramenta que dispõe para o trabalho mediúnico e continua funcionando de forma normal durante todo o trabalho no terreiro. O corpo físico tem suas necessidades intrínsecas para o bom funcionamento. Precisa estar respirando, o coração batendo, sentir fome, necessidade de ir ao banheiro, sede. Todos os sentidos são preservados em plena atividade. É um fenômeno aonde o médium entra em transe por conta da mediunidade e o estado de consciência alterado, mas não se perde a consciência. O médium cede espaço para uma entidade, para um guia. Aquele que está presente se manifeste e passe a utilizar o corpo como um veículo, como uma ferramenta. Isso não implica em perder o controle total ou em prejuízo à saúde física do médium. Muito pelo contrário, hein? Este corpo sempre será preservado, sempre será poupado, afinal de contas, é a ferramenta. Imagine só um mecânico que, durante o uso de sua ferramenta, a quebra, provoca-lhe danos nesta ferramenta, deixa ela cheia de avarias. E o trabalho deste mecânico será dificultado, não será possível usá-la. O mecânico e a ferramenta, assim como as entidades para um médium, assim interagem com os seus sentidos, com os seus movimentos para o seu trabalho de comunicação. O corpo físico continua com suas funções básicas durante todo o transe. Esta ideia de que o médium perde todas as suas sensações corporais é um equívoco. Mas é bem comum, viu? É bem comum pensarmos isso. O corpo do médium permanece ativo, presente em toda a incorporação, com a consciência alterada, para permitir que a entidade se manifeste. A incorporação mediúnica é um processo complexo dentro da Umbanda, mas não anula o médium. A ideia romantizada da mediunidade, de perda do completo funcionamento do corpo, houve uma necessidade de acontecer em épocas muito antigas,
em épocas remotas, muitos testes para provar quanto estavam incorporados aconteciam. E inúmeras vezes levavam o médium a ferimentos muito grandes, em alguns casos até o desencarne, acredita? Erguer a mão assim e atear pólvora na palma da mão do médium e colocar fogo, isto era normal. Mediunidade inconsciente era mais comum do que imaginamos. Degolar um animal com as próprias mãos e beber-lhe o sangue, fechar feridas na frente dos olhos de todos. Também eram práticas comuns. E muitos outros aí, fenômenos impressionantes. Mas havia a necessidade. O homem vivia num mundo sem fé e não acreditava em si mesmo, no trabalho das entidades, não acreditava na maravilha das energias produzidas pela espiritualidade. Hoje, a espiritualidade de trabalho trabalha de forma diferente. A fé não precisa mais ser provada de forma tão explícita. Ela é sentida no âmago do corpo e do coração. Durante a incorporação, o médium entra em estado de transe, onde sua consciência pode variar em grau de lucidez. Alguns médiums podem lembrar de parte ou de tudo que aconteceu durante a incorporação, enquanto outros não. Outros podem ter vagas lembranças. A transformação acontece em níveis mais elevados, em níveis mais sutis, níveis mais profundos, mais verdadeiros. A entidade não possui o médium, não toma o médium, não veste o médium, mas estabelece uma relação de troca, de comunicação. O médium continua sendo a pessoa responsável pelo seu corpo e pelas suas ações. Mesmo que sob forte influência da entidade, é o médium que mantém o seu corpo. Assim, o médium incorporado tem seus sentidos preservados. As necessidades fisiológicas básicas do médium, como fome, sede, sono e higiene, são respeitadas durante a incorporação. A entidade não interfere nessas necessidades, embora possa haver um certo grau de alteração no ritmo do nosso corpo. Aumento da frequência cardíaca, alteração na respiração,
Lembra aquele enrijecimento, muitas vezes observados na incorporação, especialmente a de eixos, a curvatura do corpo em direção ao chão, com a incorporação de pretos velhos. Tudo isso é resultado do magnetismo da entidade, mas não impede que o médium continue a sentir sede, a sentir fome, vontade de ir ao banheiro. Ao sentir necessidade de ir ao banheiro, o mais respeitoso é que a entidade se retire. O médium remova os seus fios de conta e vá ao banheiro. Depois, retorne à engira. Nunca devemos ir ao banheiro com as guias. Quando houver esta necessidade, retire os seus fios de conta, retire as suas guias, coloque no saquinho de guias ou no porta-guia do seu terreiro, caso existe, ou permita e peça ao seu irmão que a segure. Cada casa pode lidar com isso de uma forma diferente. Mas o mais importante é o cuidado com o corpo e o respeito pelo processo mediúnico. Esse é um tema que precisa ser cada vez mais discutido com seriedade, com consciência, dentro das casas de axé, dentro dos terreiros. O desenvolvimento mediúnico adequado, o desenvolvimento mediúnico prepara o médium. E isto é importante para garantir que a incorporação seja um processo seguro, um processo harmonioso. O médium deve estar consciente dos riscos e aprender a lidar com as energias e as influências espirituais, trabalhando em conjunto com a entidade. As sensações existem sim, mas podem e devem ser controladas pelo médium. Temos que ter controle de nosso corpo físico, assim como fazemos em nosso dia a dia. Olha só, quando vamos a algum lugar, quando necessitamos ficar, por exemplo, em um coletivo, passamos horas e horas, principalmente aqui em São Paulo, neste trânsito caótico, dentro de trens, dentro de ônibus, e nunca pedimos ao motorista ou ao maquinista: ei, maquinista, pare aí que eu preciso descer e ir ao banheiro. Não, isso não acontece. Assim deve ser também no terreiro. Temos que nos controlar, temos que ter este controle. Então, no início da engira, vá ao banheiro,
sacie a sua vontade, tome água, mate sua sede, beba água, leve a sua garrafinha de água, o seu squeeze, para beber a sua água entre uma incorporação e outra. Se está indisposto, com algum problema de saúde, avise o cambono. Comunique o dirigente, o sacerdote. Avise que neste dia não está bem e você não deve estar ali para assistir, e sim deve estar ali para ser assistido. Isto não é vergonha nenhuma e é muito normal. Afinal de contas, estamos trabalhando juntos. Conheça o seu corpo. Conheça o metabolismo no seu corpo. Estabeleça o respeito com ele. Estabeleça o respeito com as entidades. Estabeleça um respeito com os consulentes da casa, com o dirigente, com todos os irmãos. Temos que ter bom senso em tudo na nossa vida. E ser médium é parte integrante de nossa vida. É importante destacar a vulnerabilidade do médium com suas experiências emocionais. Elas podem e vão influenciar sua interação com as entidades. A consciência do médium sobre si mesmo, a consciência do médium sobre o processo mediúnico é fundamental para o processo desta prática tão linda, tão sublime. Algumas alterações físicas são normais dentro dessa nossa prática mediúnica na Umbanda. Como formigamento, bocejos espontâneos, calafrios, arrepios, alterações repentinas de temperatura, palpitação, sensação que carrega um peso, um cansaço, pressão na cabeça, dores, sensações de toque, de carícia, mas não tem ninguém ali. Mudança da percepção do cheiro, às vezes um sentimento de tristeza, às vezes de alegria e euforia, mudança brusca de humor, inexplicáveis choros compulsivos, suor nas mãos, nas axilas, os pés frios, rubor na face, orelhas quentes, ardendo, perda de equilíbrio. Estas são sensações normais. Ocorrem por sermos seres intuitivos e estarmos vivos. Estarmos com a nossa consciência ativa o tempo todo. O médium pode até perder noção do tempo, perder noção do espaço,
além da sensibilidade corporal, com a mudança na expressão facial, na sua postura e na sua voz. Afinal, está sobre as energias da entidade, mas isso não interfere em suas necessidades fisiológicas. É fundamental que o médium esteja preparado fisicamente e emocionalmente para a incorporação, cuidando do seu corpo físico, com alimentação adequada, hidratado, disciplinado, tendo boas práticas de desenvolvimento mediúnico. A entidade que lhe acompanha precisa de um cavalo, um aparelho, uma ferramenta satisfatória para trabalhar. Isso é a importância do equilíbrio e da preparação. Por isso que temos que nos preparar durante e antes dos trabalhos no terreiro. A incorporação é o processo que requer responsabilidade, que requer muito cuidado. É importante se preparar, buscar orientação, acompanhamento no terreiro. Converse com seu pai, sua mãe no santo, com o sacerdote, para ter um desenvolvimento seguro e consciente. Saiba, meu irmão, que você, médium, é muito importante e tem que levar a sua mediunidade a sério, assim como a Umbanda é. Coisa séria, pra gente séria. Axé, meus irmãos. Fiquem na paz do Mestre Oxalá.